Pessoal, vamos começar com nossa aula. Então, hoje vamos falar sobre comprimento de arco, tá? De uma curva, né? Ontem, né, falamos sobre curva e também sobre sua equação paramétrica, né? Então, vamos supor que nós temos uma curva, né, que começa em P, tá certo? E tem esse sentido, né? E termina em Q, no ponto Q. Tá? E cuja equação paramétrica, vamos escrever, a equação paramétrica seja o seguinte, né? Seria x igual a uma função de t, t é o parâmetro, né? Você lembra? Y, né? Função também do t, tá? Lembrem que esse x que está aqui indica simplesmente que é uma função x. E y também outra função. Tá? Que essa função poderia ser como já nos deixamos um exercício, poderia ser seno de t, tá? E esse poderia ser seno de 2t, tá certo? Poderia ser, tá? Ou poderia ser outras funções, em geral, né? Muito bem. E aqui a gente precisa definir o t, onde começa e onde termina. Vamos dizer que começa em A, tá? Igual, e termina em B, tá? Então, esse ponto corresponde, tá certo? A t igual a A. E esse ponto corresponde a t igual a B. E esses pontos que estão aqui né, correspondem a t intermediário, né? Entre A e B. Muito bem. O que seria, então, o que nós queremos fazer hoje? Comprimento de arco. Então, o comprimento de arco seria, então, o comprimento dessa curva. Tá certo? É isso que a gente vai chamar de comprimento de arco, tá? Ou comprimento de curva, tá? Como nós resolvemos esse problema? Para isso, a gente vai fazer, vamos usar a ideia de cálculo diferencial. É dizer que, né, eu vou pegar um pequeno elemento dessa curva, tá certo? Um pequeno elemento da curva poderia ser esse elemento que está aqui, que começa aqui e termina aqui, tá? Então eu vou pegar esse elemento e vou dizer que o comprimento dele é ds, diferencial ds, tá? Porque tudo seria S, tá? Então a gente vai representar o comprimento de arco com a letra S, tá? Esse seria tudo, tá? Esse comprimento. Então esse pequeno intervalo tem um comprimento diferencial desse, é dizer, que é muito pequeno. Eu estou fazendo isso porque por que eu faço sempre uso um intervalo muito pequeno, né? Porque quando pego um intervalo pequeno, eu poderia aproximar né, esse pequeno arco, vamos dizer, né? Vamos chamar isso com esse nome, elemento de arco. Elemento de arco. Elemento de arco é esse, né? É um arco muito pequeno, tá? E por que quero fazer isso? Porque ele é aproximadamente reta. Não tem essa curvatura, né? Como ela é pequena, não dá suficiente tempo para ele se curvar. Então eu posso aproximar como se fosse reto, né? E por que é importante que seja reto? Imagina que seria, né? Então vamos dar um zoom a isso daqui, né? Vamos dar um zoom, né? Se a gente dar um zoom para que a gente possa fazer uma análise, então esse elemento de arco será, né? Eu vou desenhar um pouco maiorzinho aqui, será mais ou menos assim, tá? Será mais ou menos isso o elemento de arco, tá? E aproximadamente é reto. Por que eu faço isso?
Porque se fosse uma reta, tá certo? Né? Um segmento reto, eu poderia usar o famoso teorema de Pitágoras para poder calcular esse comprimento. Como? Eu poderia construir um triângulo aqui, né? Desenhando um segmento horizontal, tá? Né? E outro segmento vertical aqui, e formando um triângulo retângulo. Tá certo? Então, se eu conseguir aplicar o teorema de Pitágoras aqui, dado que esse daqui é reto, né? Porque por isso que estou aproximando que esse seja um reto, porque eu estou pegando um comprimento muito pequeno, tá certo? Diferencial de comprimento, tá? Podemos dizer diferencial de comprimento, isso chamamos, né? Diferencial de comprimento, ou também elemento de arco, né? Tanto faz, né? O elemento de arco seria o arco em si, né? O arco, né? A parte da curva, né? Que está aqui. E diferencial de comprimento seria o comprimento desse elemento de arco, né? Ok, então esse daqui desse, tá? Não posso pegar, não posso pegar um elemento de arco muito grande, né? Porque se eu pegar, imagina, eu pego daqui até aqui, o que vai acontecer? Ele não vai ser reto, né? Ele vai ter uma curvatura assim, né? E então eu posso tentar construir um triângulo retângulo, né? Tá certo? Um triângulo retângulo, em que os catetos sejam, né, um vertical e outro horizontal, né? E aí não posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, porque esse é um arco. E aí não se cumpre o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras se cumpre quando, né, a hipotenusa seja reto. E esse aqui é curvo. Então, aqui não posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Tá certo? Então, por isso que eu preciso pegar um elemento de arco muito pequeno, tá? Que seu comprimento tende a zero, tá? E a isso nós chamamos comprimento o diferencial de comprimento. Muito bem, então nós fizemos o zoom e nós estamos já aqui, né? Eu estou fazendo um zoom somente para que fique mais grande e a gente poder entender as coisas aqui. Ok, essa parte aqui, esse cateto horizontal, seria justamente uma variação, né, na direção horizontal. Seria um diferencial na direção horizontal, é decir, na direção em que x varia, tá certo? Na direção em que x varia. Então, esse daqui deve ser o diferencial de x. E esse cateto, né, vertical seria um diferencial ao longo do eixo y. Seria uma variação ao longo do eixo y. Então, seria um diferencial de y. É uma pequena variação da coordenada y, né? Claro, se você parte de aqui e chega aqui, ambos variam, tanto o x e tanto y. Mas essa variação horizontal seria simplesmente dx. E essa variação vertical seria dy. Tá? E agora sim, né? Aplicando o famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Nesse pequeno elemento, né, de arco, se nós aplicamos o teorema de Pitágoras, que nós temos? Nós temos o seguinte, né? A soma de quadrados dos catetos seria diferencial de x ao quadrado, tá? Esse seria diferencial de x quadrado, e se eu poderia escrever melhor assim, tá certo? Para você não ficar pensando que seria, né, isso, não é isso, tá? Tá? Primeiro tira diferencial e depois eleva ao quadrado, tá? Seria isso, né? Mais o diferencial de y, colocamos novamente parênteses aqui, tá? Parênteses e ao quadrado,
tá certo? E esse seria, então, o primeiro cateto horizontal, mais cateto vertical, ambos elevados ao quadrado. Somamos, que nos dá? Nos dá a hipotenusa, que justamente seria o diferencial de comprimento desse elemento de arco, né? Tá? O comprimento desse diferencial é desse elemento de arco ao quadrado, né? E ainda nós podemos colocar assim, tá certo? Mas para economizar parênteses, é costume simplesmente escrever assim, tá? Mas significa isso, tá? Você não vai se confundir. Não é diferencial assim, não é assim, tá? É diferencial e tudo ao quadrado, tá? Então, entenda dessa forma aqui. Muito bem. O que queremos? Diferencial de comprimento, né? ds. Então, o que seria? Tiramos aqui raiz, perdão, esse expoente passa ao outro lado como raiz. Claro, ficaria mais menos, né? Raiz quadrada de x ao quadrado mais dy ao quadrado, tá? Mas como isso daqui é comprimento e comprimento tem que ser sempre positivo, então descartamos essa possibilidade de ser menos. Então seria simplesmente isso, tá? Então nós temos essa fórmula para calcular o diferencial né, o diferencial de comprimento desse elemento de arco, tá? Pronto. Agora a gente diz, e o que a gente faz com isso? Tá, então se você tem né, o comprimento de um elemento de arco, para poder conseguir todo o comprimento de toda essa curva, ou de todo esse arco, e não somente disso, o que você faz? É decir, se você quer saber esse, que seria todo esse comprimento, né? Esse seria tudo isso, tá, pessoal? Todo esse daqui, esse, tá? E desse seria somente essa parte aqui, que marquei, né? Reforcei aqui. Isso daqui, tá? Então, o que nós fazemos para poder encontrar esse? Nós integramos. Integramos, então, esse diferencial que nós encontramos aqui. Somamos esses pequenos esses comprimentos, tá? Então, porque integral é uma somatória, né? No limite, né? Então, integramos desde o ponto P, desde o início, até o ponto Q. Então, fazemos isso, tá? E substituindo por essa fórmula nós temos o seguinte, seria integral, então, desde o P até Q, tá? Esse ponto vai ter umas coordenadas, né? Vai ter um X, né? X, vamos dizer XP, né? E vai ter um YP, tá certo? Então, seria desde essas, né? De um ponto com essas coordenadas, né? E esse ponto também vai ter mesma, né? Vai ter suas coordenadas, né? Que seria xq, né? Podemos colocar uma aqui, melhor, xq. E vai ter também seu y, né? yq, tá? Então tem suas coordenadas. Pronto, então o que seria ds? Seria essa fórmula, raiz quadrada de x ao quadrado mais dy ao quadrado. Então eu preciso integrar isso. Aí você diz, mas como que a gente resolve esse integral? Porque a gente está acostumado, né, em integrais duplas, né? Aqui nem sequer integral dupla, aqui é um integral simples. Mas porque está aparecendo dois diferenciais assim, a gente resolveu simplesmente integrais desse tipo, né? Aqui tinha alguma função, né? Mas estavam se multiplicando dx, dy, e aqui está elevado ao quadrado. Tá, não tem problema, não precisa se assustar com isso. A gente vai ajeitar. O que seria diferencial de x no final das contas? A gente dá uma olhada aqui.
e calcula a diferencial de x. Diferencial de x seria o quê? A derivada, né, de x em relação ao tempo, seria isso. Vamos derivar essa função que aparecerá aqui em relação ao tempo e multiplicamos pelo diferencial de t. Tá? E mesma coisa fazemos para calcular o diferencial de y. Então, o diferencial de y vai ser derivada disso, é decir, y linha t, e diferencial de t, porque estamos derivando aqui em relação a t e tanto aqui também em relação a t. Então, tanto diferencial de x e tanto diferencial de y tem seu diferencial de t. Muito bem. E se a gente substituir aqui, o que fica? Então, vamos ter integral de p até q, tá certo? Raiz quadrada. Então, já vamos substituir isso. Então, ao quadrado, né? Então, seria, né? Vamos colocar assim, x' dt ao quadrado mais, novamente, agora seria diferencial de y ao quadrado, que seria, então, isto ao quadrado, e pronto, tá? Ficaria isso. Mas, ambos lados tem dt e aqui também dt. E aqui temos, né, um produto, né? É dizer, assim, a vezes b ao quadrado, né? Seria a mesma coisa, o primeiro ao quadrado vezes o segundo ao quadrado, tá? Então, aqui seria o seguinte, tiramos por um momento esse dt, seria, na verdade, assim, derivada de x em relação a t ao quadrado vezes dt ao quadrado, tá? E aqui, mesma coisa. Aqui seria, né, também ao quadrado e dt ao quadrado também. Seguinte, o que a gente faz, né, continuamos simplificando isso. Já nos aplicamos isso. Integrar desde P até Q, né, desde o ponto P até o ponto Q. Colocamos em evidência a diferencial de t, porque tanto aqui e tanto nessa parte aparece, né? Então, se nós colocamos em evidência, como fica? Fica simplesmente, abrimos parênteses aqui, ou chave, né? Então, aqui nessa primeira parte vai ficar a derivada de x em relação a t ao quadrado, mas se colocarmos em evidência isso, vai ficar isso. Pronto. E fechamos, né, colchetes ou chaves, e dt ao quadrado. E essa raiz vai até o final. Porém, aqui há uma multiplicação, olha, temos todo esse fator, tudo isso como se fosse um único número, e esse daqui. E quando temos essa situação, imagina, né, o raiz de A e B, A vezes B, esse seria o raiz do primeiro multiplicado pelo raiz do segundo. E isso que a gente vai fazer aqui, então seria raiz somente da primeira parte disso aqui, vezes raiz do diferencial de t ao quadrado. Simplesmente seria então isso. Ok, separamos, né? E a gente pode fazer o seguinte, dt ao quadrado e tem raiz, simplificamos. Tá certo? E aqui daria valor absoluto de t, porém dt sempre será positivo. Dt para nós sempre será positivo. Portanto, o valor absoluto de um número positivo continua sendo ele mesmo. Então, esse de aqui será simplesmente dt. Tá? Então, agora sim, simplificamos bastante. Então, nós temos o arco
o comprimento de arco, né, de toda essa curva seria integral desde o ponto P até o ponto Q de raiz, né? Aqui a gente poderia, já não precisamos colocar esses colchetes, seria simplesmente derivada de x em relação ao tempo, ou ao t, né? Que a gente geralmente chama de tempo, né? E a derivada de y em relação a t também. E tiramos raiz a tudo isso. E derivamos, ou integramos, aqui fica sobrando diferencial de t. É dizer, que vamos integrar em relação a t. Tá certo? Agora sim, parece algo conhecido, né, pra gente. Então, vai integrar em relação a t. Vai ser uma integral simples, porque aparece simplesmente um diferencial. Porque tanto o diferencial de x, tanto o diferencial de y, dependiam do t. E aí a gente fazendo essas manipulações, a gente chegou a simplificar dessa forma. Então, o limite de integração já não vai ser, já não compensa colocar p, q, senão já em função do t. No ponto P, que quanto vale o t? Vale a. Então, aqui seria integral de a. E quanto vale o t no ponto Q? Vale b. Então, nossa integral seria a integral de toda essa função. Aqui vai ficar uma função, né, em função de t, porque você vai precisar derivar isso em relação a t. O resultado vai ficar em função do t. E aqui mesma coisa. Eleva ao quadrado, né, tira a raiz. E e integra em relação a t. E esse será o resultado, tá, para o comprimento de todo esse arco. Tudo bem? Então, essa seria a fórmula, né? Então, nós precisamos salvar essa fórmula, que é muito importante, que a gente vai usar isso, tá? Então, essa é a fórmula para calcular o comprimento. O comprimento do arco, né? O comprimento da curva, pode ser também, eu acho, mas da curva. Tá? E aqui a gente pode chamar de arco ou curva, né? Esse comprimento de curva. Continuamos, pessoal. Vamos com um exemplo, então, né? Vamos supor que a gente tem essa curva, que seria uma parábola, né? E você sabe, né? Seria justamente o gráfico dessa função quadrática, tá? Ok. Vamos supor que essa curva começa em P e termina em Q, tá? Então, o sentido da curva é esse, né? Tá certo? Ok. Então, a primeira coisa que nós precisamos para poder encontrar esse comprimento, né? Aqui nós queremos encontrar esse comprimento de curva ou de arco, tá? Esse comprimento aqui, quanto mide. Então, nós precisamos aplicar essa fórmula que anotei aqui, né? Que nós acabamos de deduzir né, anteriormente. E o que nós precisamos? Precisamos x em função do t e y em função do t. Significa que nós precisamos as equações paramétricas e não essa. Pelo menos não precisamos dessa aqui. Então, ontem eu apresentei a equação paramétrica para uma parábola, né? Nesse caso, você lembra que está começando da origem, tá certo? Começa em 0,0, é dizer, que as coordenadas do P seriam 0,0 e as coordenadas de Q seriam, aqui seria 2, né? Aqui é 1, e aqui seria 1, 2, 3, 4, então seria 2,4. Justamente, satisfaz essa equação, né? Essas coordenadas. Muito bem, então a equação paramétrica era x substituir por quem? Por t. E o y substituímos por quem? Aí a gente tem que usar essa equação, né? Se x é t, então y seria t quadrado. Tá certo?
t quadrado. E o t varia de onde a onde, porque nós queremos que começar nossa parábola, queremos que comece aqui e termine aqui. Não queremos uma parábola infinita, né? Porque uma parábola infinita também não vai ter um comprimento infinito, né? Nós queremos algo finito, né? Onde deve começar? Olha, aqui o x vale 0. E justamente x é o valor do t. Então, o t deve valer 0 aqui. Então, t deve começar, deve ser, né, maior ou igual a 0. E deve ir até t, justamente, x vale 2 aqui. Então, deve ser justamente o valor do t. Então, t deve ir até 2. Tá? Então, colocamos isso em mais claro. Aqui, em P, o t vale 0. E aqui em Q, aqui, vale t vale 2. Tá certo? Pronto. Agora sim, nós podemos começar a aplicar essa fórmula. Para isso, a gente precisa a derivada de x em relação a t. Então, aqui já nós calculamos a derivada de x em relação a t. A derivada, então aqui seria, né? A derivada de t em relação a t. Eu não coloco aqui, sempre lembrando que estamos derivando em relação a t. A derivada de t em relação a t é 1. Tá certo? Você lembra, né? Derivada de x em relação a x é 1. Mas nesse caso, em vez de ser x, simplesmente mudamos por t. Então, derivada de t em relação a t é 1, tá? Isso daqui é a mesma coisa que isso, tá, pessoal? Ok? E 1. Pronto, então, resolvido essa primeira parte. E o segundo? Então, aqui seria, né? Derivada y, derivada em relação a t. Então, seria o y é t quadrado, né? Derivamos em relação a t. E esse seria 2t, né? Esse 2 vai para frente. Diminuímos 1 em 1 ao expoente de t. Então, vai ficar 1. Muito bem, então já temos as derivadas. Ok, agora sim, vamos substituir essas informações na fórmula. Ok? Em que valor começa o t? Começa em 0, então seria 0. E onde termina? Em 2. Tá? Esse é onde termina, né? E esse é onde começa. Raiz quadrada, derivada de x em relação a t é 1. Então seria 1 ao quadrado. Mais a derivada de y em relação a t seria 2t. Tá certo? 2t ao quadrado. Tá? E diferencial de t. Tá certo, né? Diferencial de t acaba sobrando aqui. Pronto, então continuamos. Seria, né? De 0 a 2 a integral. E aqui simplificamos, né? Seria 1 mais. Aqui seria 2 ao quadrado, seria 4. T quadrado. Diferencial de t. Tá certo? Então, a integral que nós precisamos resolver seria isso. Tá certo? Então, eu deixo para vocês tentar resolver essa integral, que é integral ordinária, né? Não sei se é trivial resolver isso, tá? Ou está tabelado, né? Mas a gente pode analisar isso. Mas encontrar esse arco seria simplesmente resolver essa integral, tá? Então, vamos resolver isso, tá? Eu deixo para exercício para vocês tentar resolver esse integral. E se você não conseguir resolver, na próxima aula a gente resolve. Dá um jeito nisso. Pessoal, vamos com o nosso segundo exercício, né? O nosso segundo exemplo. Vamos, né, trabalhar com circunferência. Vamos supor aqui, né? Temos essa circunferência que começa... vamos pegar essa circunferência de raio 2, tá? De raio 2, nós temos essa circunferência.
Vamos supor que começa aqui, né? Tá certo? E esse corresponde, né, ao parâmetro t igual a zero. Ontem já nos falamos sobre a equação paramétrica, né, da circunferência, né? Então, seria tudo essa... Estou reforçando, né? Que circunferência seria? Seria tudo isso. E termina aqui, tá? E a equação paramétrica seria... Né, a equação paramétrica seria x igual o raio, você lembra, nesse caso o raio 2 vezes o cosseno do t. Tá certo? Podia ser também 2t, mas vamos colocar mais simples, t simplesmente. Y igual a 2 seno de t. Tá? Então nós temos isso. E t, que seria o parâmetro, justamente deve começar do zero. Tá? Aqui é zero nesse caso, e aqui seria π meios, aqui seria π, 3π meios, e aqui 2π, né, na volta. Mas só que não pode ser 2π igual, porque senão vai se repetir um ponto. Apesar que isso não vai influenciar no cálculo, né, nesse caso, da integral, porque é um único ponto, e um único ponto não adiciona uma distância, né? Se fosse um segmento, aí sim, né, acrescentaria. Tudo bem. Então já nós temos essa equação paramétrica. E agora nós queremos calcular todo esse comprimento. Tá certo? Né? Todo esse comprimento de arco. Tá? É claro, né? Novamente, eu reforço que isso vocês já sabiam, né? No ensino médio, né? Ou anteriormente na graduação também vocês sempre escutaram falar, né? Que se você tem uma circunferência de raio, né? Vamos dizer R maiúscula. Então, a todo o perímetro, tá certo? Dessa circunferência, tá? Que nós chamamos com L, perímetro, era 2 vezes π vezes R, né? A gente sabia isso, né? Sabemos isso. Tá? Mas aqui a gente quer testar isso, porque a gente não sabia, era simplesmente uma fórmula jogada, né? Uma jogada, né? Mas a gente não sabia de onde vinha essa fórmula. E a gente agora estamos em capacidade de demonstrar isso daqui. Tá certo, tá? Então, eu até poderia demonstrar num caso geral aqui eu peguei um caso particular, né? O raio é 2. Eu poderia pegar um caso particular geral em que o raio seja um R aqui mesmo, né? Trocar esse 2 por R. Tá? Podemos fazer isso também, mas prefiro colocar um número fixo para que vocês entendam de primeira, tá? Tá certo? Então, usando essa fórmula, qual seria o resultado esperado, né? Qual seria o resultado esperado? Que a gente vai encontrar depois da integral, né? Resultado esperado. Seria, né, 2π e o raio, que vale 2. Então, nosso resultado esperado seria 4π. Vamos ver se vai dar 4π quando a gente resolva pelo integral. Tudo bem? Então, isso, né? Então, a integral, para calcular a integral, o que a gente precisava, né? Vamos escrever a fórmula para calcular esse, tá? Era, né? Integral desde A a V, né? A seria onde começa o t. E esse seria onde... o B seria justamente onde termina o t. Então, aqui vai a raiz e aqui vai a derivada de x em relação a t ao quadrado mais a derivada de y em relação a t ao quadrado e diferencial de t. Lembrem que esse diferencial de t está fora da raiz, tá? Nós tiramos, tá? Dentro da raiz era dt ao quadrado, né? Agora, quando tiramos
da raiz aí ficou dt, tá? Tenha cuidado, não vamos colocar tudo até aqui, aí vai dar uma confusão. Então, o que nós precisamos? Calcular derivadas de x. Então, aqui mesmo calculamos, tá? A derivada de x em relação a t. Então, derivada de x em relação a t seria o seguinte, tá? Eu vou fazer rápido porque vocês já sabem, olha, 2 é constante. Derivada do cosseno em relação a t seria menos seno, né? Menos seno de t. Então, aqui multiplicando com esse mais que está na frente de 2, vai ficar menos 2 seno de t. Muito bem. E aqui vamos com y. Y, derivar em relação a t. Tem 2, que é constante, sai também. E derivada do seno é cosseno simplesmente. Então, nesse caso, simplesmente fica 2 vezes cosseno de t. Pronto, né? E aqui, esse. Agora sim, vamos substituir já essa fórmula para esse caso em particular, essa curva, que começa nesse ponto e termina no mesmo ponto, porque é uma curva fechada, né? O sentido da curva, que pelo menos que estamos considerando isso, tá? Muito bem. Então, seria integral, tá? Integral desde A, quanto vale 0, né? A B, que vale 2π, de raiz quadrada da derivada de x em relação a t, né, ao quadrado, é dizer, isto ao quadrado, vamos escrever então menos 2 seno de t ao quadrado, mais isso ao quadrado, então seria 2 vezes cosseno de t ao quadrado e dt. Pronto, então continuamos aqui. Parece que aqui está meio complicado, mas vocês vão ver, alguém já está percebendo que vai se simplificar bastante. Aqui seria menos 2 ao quadrado, a gente agrupa isso como se fosse só 1. Menos 2 ao quadrado, quanto dá? Menos 2 ao quadrado dá menos 2 por menos 2, ou vezes menos 2, que dá menos com menos mais 2, 2, 4. Então vai dar 4, né? Então seria 4 vezes e o seno ao quadrado de t. Mais, no outro lado, 2 ao quadrado, 4 também. Vezes o cosseno ao quadrado de t. Muito bem. E fechamos aqui a raiz vai só até aqui e fora diferencial de t. E aqui você anota aqui já e 4, né, se repete em ambos termos, então você pode colocar em evidência, né? Então seria, né, 0 a 2π, raiz, colocamos em evidência esse 4, abrimos parênteses e nós temos seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t e fechamos, né? Fechamos. Pronto, né? E diferencial de t ainda por fora, né? Tá certo? Então, agora sim, vocês lembram novamente essa identidade, né? Quanto vale? Vale 1. Então, esse ficaria simplesmente integral de 0 a 2π de raiz de 4 vezes 1, 4 dt. Se simplificou, né? De 0 a 2π e raiz de 4 é 2 dt. E esse 2 passa para fora, então ficou de 0 a 2π dt. E integral de t é t. 0 a 2π. Então aqui nós temos 2t, né? Substituímos por 2π menos 0, né? E aí fica justamente 2π menos 0, 2π vezes 2, 4π. Tal como a gente esperava. Coincide, né? Então, o cálculo diferencial, o cálculo integral confirma, tá? Ou é confirmado, né?
tá certo? Funciona essa fórmula, como você está vendo, né? Ok? Então, e a vantagem é que essa fórmula funciona para qualquer curva, não precisa ser uma circunferência. É dizer que esta fórmula é uma fórmula bem poderosa, né? Que resolve justamente calcular o comprimento de arco de qualquer curva. Não necessariamente tem que ser um círculo, uma circunferência, né? Tá? Pode ser qualquer curva. Vai resolver, tá? Então, a única informação que você precisa é reescrever a equação paramétrica dessa curva. Ok, pessoal. Eu quero deixar esses exercícios para a próxima aula, tá? Encontre os comprimentos das curvas, né? Temos duas curvas, a curva A, tá? E a curva B. Em cada um é dado as equações paramétricas, tá? Aqui seria uma função, né, cosseno e seno, né? Aqui seria misturado já com a função linear para y. O t, você presta atenção, vai de 0 a π. Aqui em B seria já uma funções polinomiais, né? Esse x e y são funções polinomiais do t, do parâmetro t. E aqui o t vai de 0 a raiz de 3, tá? Então, nos dois, né? Para as duas curvas, você precisa sempre aplicar a fórmula que já apresentei para você, né? Que seria isso, né? Derivar, né, o x em relação a t, tá certo? Em cada caso, elevar ao quadrado. Derivar o y em relação a t, tá? É derivada, não é simplesmente substituir isso aqui, tá? Tem que derivar primeiro, né? E tira a raiz, né? Tira a raiz e integra em relação a t, tá certo, tá? Então, em cada caso, esse seria o A e esse seria o B. E no caso, né, do exercício B, esse seria o A, este seria o B, tá? Então, isso seria, né, os exercícios que posso deixar para a próxima aula, tá, pessoal? Continuamos. Eu quero falar, né, nesse pouco tempo que está faltando para finalizar a nossa aula, sobre o campo vetorial, tá? Mas eu vou reforçar na próxima aula, tá? Então, mas eu quero já apresentar para que você, pelo menos, você já pode ir assimilando, né, esse conceito, tá? Que é muito importante, que tem muita aplicação na física, tá? Campo vetorial, né? Então, o que seria um campo vetorial, tá? Também, né, poderia ser chamado como função vetorial. Função vetorial. Vamos falar sobre campo vetorial, tá certo? No plano, em 2D, tá? Então aqui a gente pode completar o seguinte, né? Em campo vetorial em 2D. Mas fazer a extensão para caso tridimensional é simples, tá? Não vai precisar de, né, apresentar conceitos novos, nada disso. Simplesmente, né, na hora de graficar, né, vai ficar já nas três direções, né? Nós precisamos considerar as três direções, tá? Trabalhando em duas dimensões, a gente vai já, né, fazer muita coisa, tá? Então, vamos supor o seguinte caso, né? Temos aqui os eixos, né? Primeiro começamos com os eixos. Aqui temos o eixo Y, nós temos o eixo X, né? Em função tradicional, né? A função que a gente estudou em cálculo 1, não, perdão, em cálculo 1 não. Que nós estudamos no início dessa disciplina de cálculo 2, né? Nós tínhamos funções assim. Uma função que dependia de duas variáveis, tá? O resultado dessa função era um número real. Número real, né? Real.
que em física a gente fala de número real como escalar. Tá certo? Escalar, número real. ¿Isso que significa? Significa que para dois pares, né, de variáveis independentes, tá certo? Se você colocar, por exemplo, um valor de x1 e um valor de y, outro valor, por exemplo, poderia ser 2, tá? Ou vamos colocar negativo, por exemplo, menos 1, para não dizer que está em sequência, né? Menos 1, por exemplo. O resultado de toda essa operação vai dar um número real, é dizer, vai dar um único número. Vai dar, por exemplo, 5. Pode ser, vai dar algum valor. Isso que significa aqui no plano XY que eu desenhei? Significa que para x valendo 1, é dizer, onde estaria x1? Aqui. 1. Y valendo menos 1, y menos 1 estaria por aqui. Então, se a gente, né, juntar esses dois numerinhos, a gente obtém isso. Esse seria o ponto, né, que representa, né, ou que tem coordenadas 1, menos 1. Tá? Essas seriam as coordenadas do ponto, né? As coordenadas, tá? Tá? Então, nesse ponto, a função quanto vale? Vale 5. Aqui a função vale 5. Né? Então, a gente diz, né? F5. Tá certo? E a gente poderia pegar outro ponto, por exemplo, esse ponto 2,2, né? Esse ponto, e a gente encontrar o valor da função valendo aqui, por exemplo, 3. Mas é um único número, nada mais. E aqui, outro por aqui, né? A função valendo, por exemplo, f, né? Igual a menos 2, perdão, menos 2, né? Menos 2, tá? Então, a cada ponto desse plano corresponde unicamente um valor da função. Um valor da função. Ok? Isso era o que, né, com que nós estávamos trabalhando, o que estávamos acostumados aqui na disciplina de cálculo 2, tá? Isso que a gente trabalhou na primeira parte da disciplina, tá? É justamente o plano cartesiano era o domínio, ou onde o domínio dessa função se encontra, né? Ok? Muito bem. E qual a diferença, então, em relação ao campo vetorial? É parecido isso, algo parecido. Tá certo? Então, se você entende isso, pode ser que seria bom começo. Então, nesse caso, o campo vetorial vai ser o seguinte, vai ser uma função também, né, que depende de duas variáveis, porque estamos trabalhando em 2D, é decir, 2D significa que depende de duas variáveis, tanto de x e y. A gente vai trabalhar, vamos imaginar que são coordenadas cartesianas, tá? O x e y cartesianas. Então, só que quando a gente vai substituir, por exemplo, esse ponto, né, que nós chamamos 1 e menos 1, vamos supor, já não vai dar simplesmente 5, um número escalar, senão vai dar um vetor. O resultado vai ser um vetor. Tá certo? Um vetor. Que significa isso, né? Significa que vai dar um par de números. Um vetor em 2D nesse caso, tá? Também, tá? Estamos trabalhando tudo em 2D, então vetor em 2D. É decir, vai ter duas componentes, tá? Então, por exemplo, poderia ser 1,1. É um vetor, né? 1,1. Já não é escalar como acontecia, né, anteriormente. Agora, esse daqui justamente seria uma nova função que nós chamamos de campo vetorial. Campo vetorial. E, claro, como o resultado dessa função vai ser um vetor, a gente precisa colocar uma seta em cima disso daqui, para dizer que o resultado dessa função vai ser um vetor. E aqui, no lado esquerdo, antes da igualdade, também, em vez de colocar simplesmente z, a gente poderia colocar ainda c aqui, porém, com uma seta. Então, esse daqui, né, o resultado dessa função vai ser um vetor, tá? E como poderíamos graficar isso? Fácil, né? Tá certo? Eu disse, a esse ponto, né? Menos 1 é 1,1, né? Era esse ponto, apaguei. Tá certo? Não vai corresponder simplesmente 5, né? Como aconteceu aqui, senão vai corresponder um par de números, né? Vai corresponder, né? Uma função,
o resultado da função, que né, vai ser vetor 1,1. Tá certo? E se pegar outro ponto, por exemplo, aqui 2,2, a função já vai ter outro valor, né? Outro par, poderia ser, por exemplo, 1,2. E aqui poderia ser outro valor, f, poderia ser menos 1,0, por exemplo. Ok? Então, para cada ponto desse plano, vai corresponder um vetor. A esse ponto, um vetor. A esse pontinho, outro vetor. A cada ponto, a esse, outro vetor. Tá Menos certo? Então, 1,0, professor? oi? Menos 1,0 aí? Isso, menos 1,0. Mas pode ocorrer zero aí em Y? Pode sim. Aqui, as componentes, né, desse resultado dessa função pode ser qualquer número real, né? É decir, seria assim, né? Até a gente poderia separar essa função em duas. Na verdade, podíamos separar em duas funções escalares, assim, olha. Uma função que vamos chamar fx, a componente x, que depende de duas variáveis, e a função componente y, que depende também de duas variáveis. Poderia ser assim, tá? Poderia ser assim. E claro, né? Essa componente, que seria a componente x, pode ser qualquer número real. E esse, em princípio, né? Claro, pode ter algumas restrições depois, que dependendo da função. Essa segunda componente também pode ser qualquer número real. Tá certo? Tá? Dizer que podia ser zero, podia ser negativo. Esse também podia ser positivo, negativo. Tá? Lembrem que esses dois números não é as componentes desse ponto que está aqui. As componentes desse ponto é outro par, né? Podem vocês estar confundindo com isso. As componentes desse seria quem? Seria, nesse caso, seria em x é menos 1, coincide com isso, é uma coincidência simplesmente, tá? E menos 1 e a altura dele seria 1. Tá? Essas são as componentes do ponto. Componentes do ponto, onde estamos calculando a função. E o valor da função é esse. É diferente, né? Valor da função. Tá? Então, mesma coisa aqui. Esse é o valor da função. E esse seria onde estamos calculando a função. Tá? É dizer, esse ponto de amarelo que estou escrevendo aqui. Perdão, aqui eu fiz o contrário. Não, tá certo. Amarelo seriam as coordenadas, né? Do ponto. Então, esses amarelos seriam os que vão entrar aqui. Aqui, por exemplo, para calcular, aqui né? Justamente, seria 1x e aqui seria menos 1. Tá certo? Tá? E quando vou substituir esses valores, o resultado de toda essa função, quanto me vai dar? Me vai dar 1. Nesse exemplo, né? Me vai dar 1. Tá certo? E se eu fizer no outro lado, justamente o x também, né, 1, e o y também, nesse caso, menos 1, e o resultado de tudo isso me vai dar quanto? 1 também. Tá certo, né? Nesse caso. Claro, se você, por exemplo, já vamos aqui. Se você, aqui vale x menos 1, então, ao contrário, aqui menos 1, e aqui vale 1. Menos 1, e aqui vale 1. Né? O y vale 1. Então, nesse caso, o valor de toda essa componente, dessa função real, essa sim. A componente seria funções reais, parecida a essa. Essa sim, as componentes, né? Seriam funções reais. Então, nesse caso, daria quanto? Segundo nos exemplos, daria menos 1. E a componente y daria 0, tá? Esse que tanto, né, a coordenada do ponto e o valor da função são pares, pode dar confusão, né, em vocês. Por isso que eu estou adiantando, né, isso, né, para você ter tempo de assimilar e, né, quando tudo, né, passar essas festas, quando voltar, reforço isso, né, talvez aí fique mais claro
para vocês, mas vou tentar explicar novamente tudo isso, tá? Quando voltar tudo. Quando a gente voltar depois desse intervalo de tempo, tá? Então é isso, tá? Mas veja nos detalhes, é muito importante que você não confunda. É decir, tanto a variável independente, né? Podemos dizer, esses são pares, e o valor da função também é par, tá? Ok. Para fechar isso, o que eu posso fazer? Graficar isso. Eu poderia graficar esse vetor aqui, né, nesse ponto. Como poderia graficar? Você lembra que esse vetor se pode graficar facilmente. Seria, olha, um para a direita e um para cima. Um para a direita e um para cima. Então vamos graficar isso, né? Vamos pegar esse cor azul. Então, olha, ando um para a direita e um para cima. Onde estou? Estou aqui. Então o vetor tem que ir assim. Então, o vetor, que, né, o gráfico dessa função, nesse ponto, é essa seta que está aqui. E aqui, mesma coisa, posso fazer. Olha, nesse ponto, eu preciso andar uma unidade para a direita e duas para cima. Então, ando duas, né? Pronto. Então, seria esse daqui. Esse vetor. E aqui, seria menos 1, então significa para a esquerda e não ando nada para a direita. Então, o vetor seria isso. Significa que para cada ponto nesse plano eu vou poder desenhar um vetor. Aqui, por exemplo, poderia ser assim. Aqui poderia ser um vetor assim. Tá? É um exemplo, né? E esse aqui. Tudo vai depender dessa função. É decir, essa função vai ser dado, né? E essa também vai ser dado. Tanto a componente x, tanto a componente y serão dados, tá? Então, com isso você pode graficar, né, esses vetores. Ok, pessoal. Aí você poderia estar perguntando, mas onde a gente poderia aplicar isso, né, esse conceito de campo vetorial, né? E você pode dizer o seguinte, olha, quando, né, escoa algum fluido, né, pode ser água, algum, né, um fluido líquido, né, ou pode ser um gás, por exemplo, fumaça, né? Então, ela cria essas correntes, tá certo? Essas correntes assim, né? Tá? E isso o que significa? Significa o seguinte, né? Por exemplo, essa seria a direção de escoamento de alguma substância, né? De algum fluido, né? Que tem essa direção, né? Tá certo? Tá? E você poderia imaginar o seguinte, que a cada ponto corresponde a um vetor, né? Seria como se fosse sua velocidade desse elemento, né? Pode ser de fluido, né? Que está escoando, né? Por exemplo, um elemento aqui, uma porção, né? E ela deve ter alguma velocidade, né? Então, aí, aqui vai ter uma certa velocidade. Quando passa por aqui, vai ter outra velocidade. Quando passa por aqui, vai ter outra velocidade. E aqui, mesma coisa, né? O elemento que está passando por aqui vai ter essa velocidade. Tá? É decir, a qualquer ponto corresponde um vetor, que seria o vetor velocidade, né? Porque está cheio aqui, né? Está cheio de alguma substância, está escoando, né? Não tem nenhum lugar onde esteja vácuo, né? Toda parte está, né, inteiramente cheio, tá? Sobre esse plano, né? Vamos imaginar. Então, a qualquer ponto, né? Se representa, né, uma porção e essa porção deve ter uma velocidade que estou representando por essas setas. Tá? Justamente essas setas que estou representando aqui seria um campo vetorial. Tá certo? Representa um campo, seria um exemplo de um campo vetorial. Tá certo? Algo parecido também vai passar em física 3. Imagina que a gente tem algum objeto carregado, né? A gente esfrega, né, algum objeto e você, né, percebe que está carregado, né? Vamos supor que uma carga positiva, por exemplo, né? Tá certo, né? Carga positiva. Então significa que ao redor dela
se cria um campo elétrico, tá certo, que tem esse comportamento, ou não esse comportamento, sino tem esse gráfico parecido a isso, tá? Algo parecido a isso, não exatamente essa forma, né? Mas que a cada ponto ao redor desse objeto corresponderia a um vetor, né? O valor do campo, né? Que se apresenta com a letra E. Em esse ponto vai ter um certo campo, que é um vetor, né? Vai ter uma direção. E a esse ponto, né? Outro, né? Outro valor do campo, né? Aqui podemos chamar E1, E2, E3 e assim, né? Corresponde. Tá ao redor, podia ser também nessa parte, não necessariamente à direita, né? Podia ser para a esquerda, né? A qualquer ponto, por exemplo, aqui corresponderia um vetorzinho assim, para esse lado e assim. Ok, pessoal? Então, tem aplicação isso na física. E é muito importante, né, entender a teoria, né, para que fique mais claro assimilar isso quando a gente já chegue, né, a estudar isso, né, do campo elétrico, né, lá em Física 3. Ok, pessoal? Então, seria isso, né? Eu quero deixar, né, para fechar nossa aula, né, eu quero deixar um exercício justamente sobre isso, sobre, né, o campo vetorial, né, somente graficar, tá? Graficar e você possa, né, compreender melhor. Exercício. Graficar o campo vetorial, né? Graficar, né, os seguintes campos vetoriais. Vamos começar com A. Então, o campo vetorial, podemos chamar o seguinte, F. De preferência, a gente usa a letra maiúscula, tá? Para representar funções. F que seja a seguinte função. Podemos dizer que seja x mais y, a primeira função, tá certo? Esse seria como se fosse a componente x, né, que apresentei anteriormente. Tá? Aqui podemos colocar melhor de outra cor. Esse seria fx, né, que apresentei anteriormente, a função x, que depende justamente de duas variáveis, né? Tá vendo? Duas variáveis. E o resultado vai dar um número real. Tá certo, né? Só dessa parte, dessa componente. E a segunda componente poderia ser a resta. X menos y. E essa segunda componente a gente pode chamar, ou não chamamos, de fy. Tá certo? Que também depende de duas variáveis, tá vendo, né? E essa seria a função. A função, a todo o valor disso a gente chama de f, a função f. Tá? Em vez de, a gente apresentou como z, né? Assim. Mas a gente vai chamar de f. A segunda função, b, poderia ser outra. Poderia ser, né? Vou colocar algumas funções simples para que vocês possam fazer com facilidade, né? Poderia ser, então, x quadrado menos y. E esse lado seria y menos x quadrado, né? Não. Poderia ser, então, o contrário, x menos y quadrado. Tá certo? Então, nós temos essa função f. A essa função podemos chamar de g, já. Então, essa parte, essa componente a gente chama de g, g de x. E esse g de y. Então, grafiquem isso em uma folha milimetrada, né? Vão montar uma tabelinha, né? Podem pegar 10 valores, por exemplo, para x, né? Assim, se vocês vão fazer o seguinte, né? Então, vamos ter que ter uma tabela para nas coordenadas do ponto onde você vai calcular a função, tá certo? É dizer que você vai definir x e y e você vai encontrar o valor da função, que é vetor, né? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina, né? Pego ambos zero, então seria 0,0.
o valor da função, como seria? Então, vou substituir 0 aqui, 0 aqui, e 0 aqui, e 0, porque está dizendo aqui, né? Todo 0, 0, né? E aqui também. Então, 0 mais 0, então aqui já coloco 0. 0 menos 0, 0, né? Então, seria o primeiro vetor, simplesmente seria 0,0. Como grafico isso, né? Esse seria na origem, né? Então, seria, né? Vamos supor que esse seria a nossa folha milimetrada. Então, aqui estaria a origem, né? Aqui estaria a origem. Essa seria a origem. Então, justamente, aí deu isso. Então, simplesmente seria um ponto. Não pode sair nem para um lado, porque um vetor é 0,0 e um vetor nulo é um ponto, que coincide justamente com a origem. Tá? Vamos, outro diferente, melhor, né? Que esse daqui não ajudou muito. Podemos pegar, então, que 2,3, por exemplo. Então, 2,3. Vocês podem escolher esses valores aqui, né? De preferência inteiros, para que você possa graficar com facilidade. Pode ser negativo também aqui. Então, aqui substituímos, né? Aqui seria x2, y3. Então, olha, aqui vai dar 2 mais 3, 5. Vírgula, aqui 2 menos 3, menos 1. Agora sim, né? Já deu. Deu um resultado que não é nulo, né? Então, aqui a gente ubica 2,3. Então, seria aqui, né? 1, 2 e aqui, né? 1, 2 e 3. Deve estar por aqui. Então, vamos ubicar esse ponto. Pronto, esse seria esse ponto. E aqui graficamos o vetor 5 para a direita. Então, seria, né? 5 unidades. 1, né? Vamos marcar 2. Perdão, já estou torto aqui, todo torto. Não estou conseguindo graficar aqui bem. Então, vamos supor 1 é isso. 2 aqui. 3 aqui. 4. 5. Eu estou fazendo isso, está meio inclinada a minha curva. Estou seguindo esse eixo X, tá, pessoal? Então, seria 1, 2, 3, 4, 5 aqui. De aí seria menos 1. Significa para baixo, então. Para baixo aqui. Então, tem que ser nessa altura mais ou menos, né? Então, o vetor seria quem? O vetor, aqui vamos desenhar com esse cor. Seria isso. Tá certo? Esse seria o vetor 5 menos 1. 5, menos 1. Tá certo? Que corresponde ao ponto 2,3. Tá certo? Nesse caso, não precisa colocar mais as coordenadas, porque já dá para entender, né? Aqui eu vou entender já que coordenada é, né? Ou você pode colocar de outra cor, tá? Para não se confundir, né? Como estou fazendo aqui. Eu posso manter, mas né, colocando de outra cor. E o valor da função de outra cor, tá? É dizer, aqui coloquei, aqui por exemplo, eu posso usar então cor azul para o valor da função. E assim não me atrapalhar, né? Porque é fácil se confundir, porque tanto o valor da função, tanto as variáveis independentes são pares. Então, pode se confundir. É isso, pessoal. Então, pega outro ponto por aqui, por exemplo, e descubra, né? Para onde deve estar apontando esse vetor. Pode ser isso, ou pode ser outro, assim. Mas lembre-se, a cada ponto corresponde unicamente um vetor, isso sim, tá? Um vetor, não pode corresponder dois vetores, né? Isso e outro vetor 3,2, não, isso não acontece. Tem que ser somente um vetor. Claro, o vetor tem dois, né, componentes, né? Dois números reais. É isso, pessoal. Façam esse trabalho para a próxima aula. Façam esse exercício que está bem simples e vocês vão ver que vão aprender bastante, tá? Vai ajudar. Ok, pessoal? Finalizamos e a gente retorna depois, tá?